y el negro dice, cualquier telos inicial o viene posterior es dado después, es determinado, redeterminado más y más nuevamente en una actividad cotidiana de verificación cotidiana de las verificaciones productivas. La producción de lo nuevo es apenas de una de las posibilidades, pero no es la única, pero no es a priori, pero así que sea lo frecuente. La singularidad, por lo tanto, no sea por su esencia, por su existencia. De ahí el concepto de multitud no da una a priori, pero así un proceso continuo de disolución y construcción constante. De acuerdo, debe ser entendido no como ser, pero como hacer. O sea, no como un ser que es fijo, que es estático, pero sí que tiene que ser transformado, modificado por un proceso de hacer. Lo común no remite un universalismo abstracto, y sí la parcialidad. Pero así como según Rogero, la insurgencia de la parcialidad crea continuamente una universalidad, la producción de un espacio transnacional de luchas. Al tiempo que captura, el capitán también captura el trabajo. Conforme Neri, el capital parasitario es aquel que extrae los valores de los conocimientos, del lenguaje. Y eso se ha utilizado desde la precarización del trabajo. El calentamiento la limpieza del siglo pasado ya no cabe más dentro del paradigma. Son mecanismos de escasez artificial que no se acaba. Información, conocimiento, cultura, pero lo contrario, que se fertiliza y se cambia dentro de las interacciones que se reproduce y que es lo que se busca a capturar. La precarización, por su vez, no debe ser pensada de una forma de exclusión del mercado de trabajo, más como, según Rogero, una técnica de una producción segmentada. Por otro lado, la precariedad está normalmente asociada a la ausencia de derechos de protección, de empleo, a Vida Luna, se invierte también de un carácter altamente productivo de una riqueza empresarial, de la autonomía social y captura del capital de lo que produce. Rogerio sugiere, por lo tanto, buscar la regenealogía del empleo flexivo de la precarización, de un modo de que no tratar el trabajador precario como un ser sin subjetividad, así que como está a lo largo sin saber lo que hace. De esa perspectiva, y precarización no constituye las dos fases de Llanos, pero el nuevo campo de lucha y de conflicto que está en una cuestión cognitivo y reflexivo. En este punto se pone la nueva movilidad del trabajo vivo, mientras saber vivo. Ahí hay un doble movimiento. De un lado, la corporización del intelecto general de saber vivo, y del otro, la tendencia a la extracción del trabajo material. Un asunto que viene siendo elaborado por Pastor Neto. Esa abstracción se impone por el capital, una perspectiva de capital cognitivo, atribuir el valor buscando todo, pero también abre nuevas posibilidades de una nueva movilidad de trabajo. Expresa la posibilidad de pasar de un sector a otro y de los movimientos de los migrantes, ambos de los procesos, abriendo un nuevo potencial de posibilidades de gozar y de poner nuevos espacios en el trabajo y de vida. O segundo ponto que eu vou fazer a relação com essa discussão é a questão da inovação. Então, é nesse quadro que a temática da inovação deve ser compreendida. Ela ganha proeminência, sobretudo com o declínio do Fordismo a partir dos anos 70 do século XX. Este debate foi capitaneado pelos neoschumpeterianos, e esses autores, a despeito de contribuírem para avanços importantes relativamente à perspectiva da economia neoclássica,
mantiveram o foco na dimensão tecnológica e não consideraram a questão do poder, deixando de adotar uma perspectiva crítica à lógica capitalista da acumulação e logo da inovação. A questão da inovação deve ser vista da perspectiva do lugar historicamente ocupado pela ampliação do papel do conhecimento e do papel do conhecimento do processo técnico em los conflitos de trabalho. Eu já havia assinalado, tanto do ponto de vista da autonomia do trabalho, como assim da dinâmica do capital. Então, algumas questões que se colocam algunas cuestiones que se colocan en esos debates, la cuestión iluminista, que el cambio de progresso e daí a noção equivocada de progresso técnico, contrapõe-se a ideia de que incentiva certas trajetórias tecnológicas e, mais ainda, sua adoção na forma de inovações sempre envolvem deslocamentos, não só do velho pelo novo paradigma, mas também de possibilidades alternativas de trajetórias tecnológicas que, ao final, expressam estratégias ou caminhos possíveis ou alternativos de construção social. As lógicas para privilegiar uma ou outras trajetórias são distintas, são diferentes. São lógicas políticas, sociais, econômicas e culturales, fruto dos movimientos de la sociedad. La visión de las transformaciones paradigmáticas de un capitalismo contemporáneo son frutos de esa misma evolución técnica y son construcciones agonísticas y sociales. Así el declínio del Fordismo había sido engendrado impulsionando todo derivado como fruto de uma revolução científica promovida pelo capital, e mais como fruto das lutas entre capital e trabalho, de um trabalho que resistia à organização taylorista da produção e que, frente a isto, um capital que já não cabia na rigidez da produção fordista, resultando no que se chamou então de flexibilização dos processos produtivos e do próprio trabalho. É neste contexto que as tecnologias da informação e comunicação encontraram um ambiente propício a seu desenvolvimento e difusão, juntamente com outro conjunto de tecnologias genéricas, como a biotecnologia, os novos materiais, a optoeletrônica, a nanotecnologia, altamente intensivas no uso de informação e conhecimento, com implicações diretas no processo produtivo. E é a partir dessa gênese que devem ser compreendidos os atuais antagonismos no capitalismo cognitivo em torno da disputa pela apropriação dessas tecnologias e do aparato maquínico que as materializam, seja pelo trabalho em favor da sua autonomia, seja pelo capital em favor da ampliação da mais-valia, agora sob novos moldes. Ao entendimento de inovação como sinônimo simplesmente de inovação tecnológica, impõe-se a concepção de que a inovação tecnológica é parte de um conjunto mais amplo de inovações sociais que possibilitam ou não dar lugar à sua difusão. Em síntese, é dentro dos marcos e da lógica da acumulação capitalista que a inovação tem sido usualmente pensada. E é a partir dos parâmetros do capitalismo fordista que se procura ainda compreender e, sem sucesso, medir o processo de inovação, seus condicionantes, suas fontes e seus resultados. Trata-se, ao contrário, de considerar o caráter agonístico, conflituoso e, portanto, essencialmente político da inovação e reconhecer que os fatores que de fato contribuem para a sua dinamização são justamente aqueles constituídos por outras lógicas que não as da acumulação capitalista, fatores até então considerados externalidades, embora sejam por ela constantemente rapinados, capturados, privatizados e assim contraditoriamente bloqueados. A livre circulação de informação, conhecimento e cultura, as motivações fundadas no prazer de produzir em comum e assim de produzir o comum, a sociedade pólen. Aí está o desafio de pensar a inovação social, política, tecnológica, para além do capitalismo cognitivo e, sobretudo, como um dos elementos centrais das lutas para a sua superação. E aí, por fim, o terceiro ponto é a relação dessa discussão com as dinâmicas dos territórios e das redes. Entende-se aqui a noção de espaço, segundo Milton Santos, como quadro de vida, a sociedade em movimento, uma síntese sempre provisória entre sistemas de objetos e sistemas de ação. Território, por sua vez, conforme Claude Raffestin, é o espaço delimitado e apropriado a partir de relações de poder.
O território não se reduz à sua dimensão material, mas é também e, sobretudo, um campo de forças, uma teia de relações sociais. Fronteiras, historicamente, não são estabelecidas para defender identidades coletivas já existentes, mas normalmente o oposto. A ideia de identidades compartilhadas são subprodutos do processo feroz de estabelecimento de fronteiras. Não há traçados naturais, o território é sempre uma produção que reflete o estado de forças sociais e políticas concorrentes. A dinâmica territorial implica, então, a coexistência do diverso, da heterogeneidade e de desigualdades. Coexistem na dinâmica territorial a cooperação e o conflito. A cooperação pelas solidariedades e sinergias engendradas na vida em comum, os conflitos a partir das desigualdades e disputas nas significações, subjetividades, nas formas de uso e apropriação do território. Com o aprofundamento da globalização desde as últimas décadas do século XX, emergem novas formas espaciais e uma nova lógica espacial, em que, nas palavras de Manuel Castells, o espaço dos fluxos, ou seja, das redes de informação, tende a sobrepor-se ao espaço dos lugares. Ou ainda, segundo David Harvey, tomando de empréstimo o próprio Marx, o desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação anulariam o espaço através do tempo. Nesse contexto, as plataformas digitais e a internet em particular não podem ser vistas como mero instrumento, como coisa, mas, sobretudo, como um novo espaço social, ou, conforme Saskia Sassen, como espaço sócio-digital. O desenvolvimento dessas tecnologias leva à emancipação do fluxo de informação proveniente do transporte dos corpos. A informação passa a viajar independente de seus portadores. A fronteira entre o dentro e o fora não pode ser estabelecida e muito menos mantida. As redes de comunicação, atuando como cadeias de fluxos contínuos de ideários e valores, estariam contribuindo para descolar os indivíduos de seu ambiente imediato, vinculando-os a outros espaços de referência que não mais o território enquanto continente de memória coletiva. Dissolve-se aí a unidade da comunidade, ou a naturalidade do entendimento comunitário, a homogeneidade. A partir dessas mudanças, engendram-se noções como as de sociedade e rede, Manuel Castells, economia da informação em rede, do Jochen Benkler, capitalismo em rede, ou ainda capitalismo digital. Tais noções indicam que não se trata apenas de uma economia baseada na informação, no conhecimento e na cultura, ou na manipulação de símbolos de modo amplo, que caracterizou em um primeiro momento uma economia ainda industrial da informação, mas sim de um novo modo de produção, cuja característica central reside no papel das redes de informação e comunicação descentralizadas. Nesse contexto, a informação não aparece mais como um produto final acabado, mas como um processo contínuo de trabalho. Um trabalho que se desenvolve e resulta não mais em estoques, mas fundamentalmente em fluxos, ou, conforme Pasquinelli, na informação viva. Para Hard e Negri, a globalização apresenta então dois sentidos ou tendências. De um lado, a difusão do poder em rede do império, das suas formas hierárquicas e novos mecanismos de controle, e de outro, as novas possibilidades de encontro na diferença, de comunicação e criação de novos circuitos de cooperação e atuação conjunta, de vida em comum e de produção do comum. Para os autores, aspas, vemos redes em toda parte. Não é que não existissem redes anteriormente ou que a estrutura do cérebro tenha mudado. É que a rede tornou-se uma forma comum que tende a definir nossas maneiras de entender o mundo e de agir nele. E, sobretudo, da nossa perspectiva, as redes são a forma de organização das relações cooperativas e comunicativas determinadas pelo paradigma imaterial de produção. A tendência dessa forma comum para se manifestar e exercer sua hegemonia é o que define o período. Ao mesmo tempo, o local, o território, redefine-se, ganhando densidade informacional e técnica, como nó das redes de comunicação global, sendo este um dos traços-chave das novas dinâmicas metropolitanas. As dinâmicas territoriais e as dinâmicas das redes tornam-se assim imbricadas, ainda que guardem suas especificidades. Para Milton Santos, as redes são seletivas, enquanto o território é o espaço banal, todo o espaço.
As redes técnicas só se tornam efetivas quando mobilizadas nos processos de ação que partem do território, redes sociotécnicas. Em um mesmo território, há superposições de redes. Fala-se em território das redes, redes de territórios, territórios em redes, ou ainda o território como rede social, cujo dinamismo é ligado aos fluxos. E aí, essa então, para concluir, eu já passei do tempo. Não, 5 minutos. A relação, então, dessa discussão das dinâmicas da rede, da inovação e do saber vivo, né? A circulação do conhecimento entre contextos diferenciados em seus vários suportes, e hoje, mais do que nunca, pelas redes digitais, passando de tácito como saber vivo codificado como informação e vice-versa, envolve processos de desterritorialização, quando é descontextualizado, e de reterritorialização. Boa parte das abordagens que tratam da dimensão local da inovação salientam, no entanto, a importância de uma base social e cultural comum, o compartilhamento de valores e normas informais que deem sentido de identidade e de pertencimento, como requisitos para facilitar as interações, o aprendizado e a inovação social. Daí ter se projetado também a ideia de capital social, entendido como conjunto de instituições, normas e costumes locais conducentes a relações de solidariedade, confiança e cooperação. Do ponto de vista da inovação, no entanto, as sinergias nas redes e territórios não se fundam sobre seu caráter identitário, mas sobre a potencialidade da diferenciação e de afecção, seja em processos cooperativos, seja nas dinâmicas de conflitos, ou seja, redes e território não como unidade ou homogeneidade, mas como diversidade, relação com o outro, entendendo o vizinho não mais como o próximo e o mais parecido com você, mas ao contrário, como o outro, a relação com a alteridade, amar o mais distante. A criação, a inovação, e muitas vezes sem qualquer sentido teleológico prévio, como, segundo Negri, uma orquestra sem regente. É o que o Milton Santos caracterizou como as irracionalidades ou contra-racionalidades do território, isto é, formas de convivência e de regulação criadas a partir do próprio território e que se mantém ali a despeito da vontade de unificação. Essa diversidade passa também a ser objeto de captura. Agora, capital social não mais pela identidade, mas pela conexão entre diversidade. É a captura do capital social. Outra discussão muito recente. Temos, então, um embate entre diferentes formas, para concluir, juro, de significação e de uso e apropriação das redes e territórios, em linhas gerais e de forma esquemática, de uma perspectiva instrumental como um mecanismo de poder, redes e territórios